Senta aqui do meu lado, irmãos, vamos conversar. Porque está desanimado, com vontade de chorar. Laia, 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 Deus tem me revelado que você está sofrendo, a tua alma está gemendo, cansado de chorar. Não precisa mais chorar, Deus te abraçará e tu cantarás aí no teu coração. Hoje Deus te cegará, em linguagens falará, a vitória Deus dará. Então, irmãos, senta aqui do meu lado, nós vamos testemunhar. Irmãos, eu quero contar o testemunho desde a minha infância, só que vamos fazer assim, para não ficar muito cansativo, só o meu testemunho. Eu vou contar um testemunho da minha parte e depois eu ponho o testemunho de algum irmão, né? Então eu vou começar contando o testemunho da minha vida e o testemunho do irmão Alci, ancião de Tupé, na região de Jundiaí. Tá bom assim? Vamos começar. Então eu quero apresentar para vocês esse irmão que vai contar o testemunho da menina Sara. Só daqui. Né? E assim, depois do testemunho da menina Sara, a gente vai deixar e aí a gente vai o próximo testemunho. Né? Vai ser uma série. Que dará graça de encartar testemunho de vários irmãos, né? Que a Irmandade possa ter conhecimento de alguns irmãos já dormem no Senhor, outros é da atualidade e também meu testemunho. Hoje, irmão, eu quero contar o testemunho do casamento da minha filha Noemi, essa que o irmãozinho tocando órgão. Nós mudamos aqui para Santa Rita, no sul de Minas, no ano de 2005. E aqui a Noemi conheceu um irmão e propôs se casar, os dois. Mas nós estamos numa condição material um tanto difícil. Eu precisava de tocar o casamento dela, eu não tinha condição. Então eu pensei assim, vamos orar a Deus, e Deus vai criar um caminho. E eu não estava negociando a compra dessa casa que eu moro. Mas eu tinha um imóvel em São Paulo, uma casa, e era muito difícil de vender. Mas depois do meu coração, que a gente tem que perder aqui para ganhar ali. Deu fazer ela mais barata, se eu vendia ela, fazia o casamento da Noemi, e o resto eu comprava essa casa aqui, que era mais ou menos a metade do valor da outra. Mas aí, irmão, eu pus para vender e não vendia. Aí um dia eu fui buscar a palavra, o Senhor falou assim para mim: põe essa causa no meu nome, que eu vou te dar, dentro de 3 dias, eu vou te dar essa causa na tua mão. E eu compreendi aquela palavra. Eu tinha posto numa imobiliária lá em Osasco e tinha um inquilino que morava na casa. Até ela, inicialmente, ela estava com a intenção de comprar a casa
Só que o marido dela não conseguiu financiamento. Então eu pus a placa lá para vender. E ela continuou lá até que eu vendesse, morando lá. Então o Senhor falou na palavra, irmãos. Outro dia eu liguei para ela, o nome dela era Regina. Eu, dona Regina, senhora tira a placa de venda. Você, mas você não vai vender mais? Eu não, vou vender. Mas como ela é testemunhada, eu falei para ela. O senhor falou para me tirar a placa que ele vai preparar o comprador. Eu não estava vendendo porque eu estava com na imobiliária. E nós, negócio de servo de Deus, nós temos que... O senhor que tem que administrar os nossos negócios. Quando o senhor administra, ele não cobra horário, ele não cobra visita, e ele não cobra nada. E além disso, faz tudo bem feitinho, da vontade dele. Então ela falou, tá bom, filho. Agora, era na parte da manhã, ela falou, eu estou fazendo algum serviço aqui em casa, eu vou deixar e vou lá tirar a placa. Aí, irmãos, vamos ver como que Deus é. Ela acabou de fazer o serviço dela, pegou a escada e foi tirar a placa, né? Que estava no pavimento de cima a placa. Tinha a minha casa, tinha a casa térrea, a parte de baixo, e tinha a parte de cima, onde que tinha a garagem embaixo, e tinha uma parte que ficava em cima da garagem. Eu pus a placa na parte que ficava em cima da garagem. Aí quando ela subiu a escada para tirar a placa, parou um carro na rua. Eu morava na Rua Formosa, na Vila Yolanda de Osasco, perto da CCB de Osasco, da Vila Yolanda. Parou um carro, falou, por que você está tirando a placa? Não vai vender mais? Falou, vai, mas o proprietário mandou tirar a placa e vai vender particular. Aí a pessoa, irmãos, pediu o telefone, ligou para mim e nós fizemos um negócio. Aquela semana aí nós fizemos um negócio. Deus preparou que eu estava comprando aqui para pagar o valor de aluguel. Aí eu pude comprar praticamente à vista, que eu vendi lá para receber em 3 vezes. Aí eu comprei aqui também para pagar de 3 vezes. E assim, irmão, eu pude tocar o casamento da minha filha Noemi. Noemi é a minha filha, dos meus filhos é a mais velha. E isso foi em 2008. Né? Então, irmãos, eu propus de chamar, como a cidade de Santa Rita não tem muita irmandade assim, eu propus de chamar toda a irmandade. Então, além dos convites, nós temos 400 convites, nós testemunhávamos na congregação e convidamos a irmandade daqui de Santa Rita, tanto do bairro Baracão, que nós fazemos a nossa comum, como também da central. E assim, irmãos, foi feito. E Deus preparou, irmãos, tivemos irmãos no ano de Osasco, e além disso veio também uns irmãos de carro particular. E essa irmã eu vou citar aqui, que não é nada pejorativo, né? Para maior esclarecimento da verdade, essa irmã e o esposo dela amigos nossos até hoje. E a irmã Jane, o irmão Gerson, veio cuidar de fazer o almoço lá de Osasco. Vieram aqui fazer o almoço. E assim, irmãos, Deus tinha preparado, através dos contatos com a Irmandade aqui, o Salão dos Vicentinos aqui em Santa Rita. E esse salão era um salão que tinha de tudo. Não dá para você levar nada para lá. Você leva só bujão de gás para vestir a panela, que a travessa, né?
tinha pratos, talheres, tinha tudo. E aquele salão, eles tinham lá nas caixas 1.500 pratos. E nós fizemos mais ou menos um plano com a Irmandade daqui e com a Irmandade que veio de Osasco, mais ou menos aí umas 500 refeições. Então eu pensei assim, ter refeição lá tem prato, né? Suficiente. Mas aí, irmãos, o Senhor tinha posto no meu coração de comprar uma novilha para fazer churrasco para a Irmandade. Só que eu não tinha base assim, de tamanho, do peso da novilha que eu ia comprar. Porque, irmão, sabe, você compra um animal, quando você destrincha ele, aquele peso dele não sai, não rende tudo em carne. Que tem a parte das ossadas, né? Tem o couro que você tira. Então, eu não tinha base assim de quantos quilos eu tinha que comprar essa vaca ou essa novilha. Mas aí, irmão, quando foi à noite, faltando uns 8 dias para o casamento, Deus me deu uma revelação do sonho. Nessa revelação do sonho, Deus mostrou para mim 2 irmãos que eram meu colega de porta, lá em São Paulo, na Coab. E na revelação do sonho, esses irmãos eram açougueiros. E eles falaram para mim assim: irmão Geraldo, você tem que comprar uma novilha de tantos quilos, porque você tem que tirar do segundo eles falaram para mim, assim, na revelação, que você ter 130 quilos de carne, você tem que comprar uma novilha que pesa 150 quilos. Aí depois que você limpar ela, né, vai ficar mais ou menos 30%. 150 fica mais ou menos 120, 100 quilos de carne. Carne, se fazer churrasco, fazer, né, carne em pedaços. E assim, irmãos, eu conversei com meu sobrinho, o irmão Herbert, que está aqui, quem quiser conhecer pode, mora aqui em Santa Rita. E ele tinha um amigo dele que trabalhava num mercado aqui, na época do mercado Unisul, Avenida, que era o irmão Carlão. O irmão Carlão era açougueiro. Aí Deus preparou uma que eu comprei do irmão Robson, lá da Serra da Manuela, no meio da Irmandade da CCB da Serra da Manuela, um bairro rural que tem aqui. E ele é fazendeiro. E eu comprei a novilha dele. Isso foi em terminar a negociação, porque Deus tinha mostrado para mim na revelação o nome dele, e eu procurei saber da Irmandade. Ele falou que ele tinha, e eu comprei dele uma novilha para fazer o churrasco para a Irmandade. Irmãos, Deus multiplicou, irmãos, tanto porque no dia do casamento da minha filha veio a expulsão de uma Irmandade de fora. Veio, além disso, veio 2 ônibus e mais uma van. E o cooperador daqui, né, muito amável, ele, no culto, ele anunciou para a igreja: hoje, depois do culto, nós vamos tudo para o casamento da filha do irmão Geraldo. E aquela Irmandade que estava visitando também veio. Além da Irmandade aqui de Santa Rita em peso, veio de algum aqui de Pouso Alegre, veio a Irmandade, o ano da Irmandade de São Paulo, da Vila Holanda, e da família da minha esposa, que é bastante grande. Então, irmãos, juntando isso aí, que a gente estava previsto mais ou menos 500 refeições. Irmãos, e Deus preparou que foi uma multidão de gente.
Eu sei, irmão, que as irmãs falaram para mim que elas, para não perder a quantidade de refeição, elas não lavavam os pratos. Fui pegando o prato na caixa, e fui usando e pondo de lado. E como eu falei para os irmãos anterior, tinha 1.500 pratos na caixa. Terminou os 1.500 pratos e elas começaram a lavar prato. Então, irmãos, para 500, o senhor preparou, que até onde deu para contar foi 1.500 refeições. E Deus preparou, irmão, todo mundo comeu, churrasco, carne, os refrigerantes não faltou, com aquela mesma quantidade que nós compramos, deu e sobrou, e ainda, irmão, dessa carne, ainda sobrou ainda, depois de tudo que todo mundo comeu, alguém ainda levou um pouco, ainda sobrou 15 quilos de carne ainda. Então, irmãos, ver como que o Senhor nosso Deus, Ele entra. Quando Ele fala, eu vou te ajudar, Ele vai ajudar mesmo. Nós, irmãos, o Senhor pôs no coração da minha filha, ela era auxiliar aqui em Santa Rita, como fui auxiliar também em Osasco. Para o primeiro convite do casamento dela, ela convidou o Senhor Jesus, o nosso primeiro convidado, porque Ele veio e fez essa multiplicação. Tem vários testemunhos, a pessoa ainda comenta isso até hoje, e o nome de Deus está sendo glorificado. Logo em seguida, nós vamos ouvir o testemunho do irmão Alci sobre a menina Sara, certo? Irmãzinha Sara, tá bom? Deus abençoe a todos, até lá, fiquem com Deus. Paz. Uma obra que o Senhor fez, não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas para mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou e um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí, a favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei: amém. O irmão não me conhece, eu moro aqui, falou o nome da localidade. Deixa eu explicar para o irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela, e ela não congregou mais, nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo, e foi conhecer a vaidade do mundo, e no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos, casou com ele, com 3 meses de casada, ele começou a espancar ela dentro de casa, e ela não aguentou, ela largou dele, e ele não suportou de ela ter separado dele, e ele veio diante dela, e ele jogou alguma coisa no seu corpo, e depois que ele jogou, quando foi agora, irmão, domingo, a hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha, o espírito de suicídio visitou ela tomou 40 comprimidos, cortou os 2 pulsos. Eu creio que ela só não morreu porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, e levamos ela rapidamente para o hospital, doparam ela, mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela. E quando ela voltou, eles medicaram, deixou nós trazermos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda, mas quando ela voltou de novo, ela tentou o suicídio de novo, dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão, dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa. Porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira, hoje pela manhã ela levantou e disse assim: meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Itupeva para vir orar por mim.
Ele falou, mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele e pediu para ele vir? Ele falou, não é, sabe que é nessa madrugada, teve uma hora, eu me despertei. E quando eu me despertei, a porta do quarto abriu, entrou um varão todo de branco. E o varão disse assim, pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir, vim orar para você que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu estou ligando para o irmão vem fazer uma oração. Eu falei, irmão, pode ir agora? Ele falou, irmão, agora não adianta, dopamos ela vai dormir a noite inteira, só amanhã, tá bom? Eu falei, tá bom. No outro dia eu orei ao Senhor, me preparei, quando eu fui sair, o Senhor falou, leva o azeite e unge ela que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. E assim aconteceu, eu cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha, aquela família começou a chorar. Eu falei, irmão, não vamos perder tempo, deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá, fazendo uma inalação, porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido que foi parar no pulmão dela, irmão, e ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar ao momento o tempo e a atenção dela para conversar com ela, mas de repente a atenção entrou e a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração, e de repente eu falei, então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. Eu olhei para ela e falei, posso te explicar o que é o véu? Ela falou, pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou, espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou, irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei, então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou, fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa, estava eu, seu papai, sua mamãe e ela, e de repente a oração veio, a glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras da unção, que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ungir ela conforme a palavra, eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito de suicídio na hora, colocou ela na liberdade. O Senhor deu a graça de atender um batismo, o Senhor chamou ela nessa graça, está liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha, porque o Senhor falou dentro do meu coração, se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém, no glória e na comunhão dessa igreja agora, esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora, no glória que sair da tua boca. Quem crê